carvão arde onde toca suas pálpebras. Kia tem 26 anos, uma princesa núbia capturada como escrava de guerra. 12 mulheres ajoelham nuas ao seu lado, pulsos amarrados, corpos cobertos de óleo até brilharem à luz das lâmpadas. O Sr. Senmut as observa como se fossem animais em um mercado. Ele para diante de Kia, afasta o pano que a cobre e decide sem emoção: esta núbia, aceitável. Preparem-na para meus aposentos esta noite. O que acontece dentro do núcleo mais íntimo da casa é pior do que a morte. A história apagou essas mulheres como se nunca tivessem existido. Kia era filha de um chefe núbio, prometida em casamento ao filho de um rei vizinho, educada em poesia e na administração de um lar. Então veio a guerra. As forças de seu pai foram derrotadas. Ela foi capturada e entregue a Senmut, supervisor dos celeiros reais, um homem cuja riqueza se media por campos que iam além do horizonte e por centenas de escravizados. Havia 37 dias que Kia estava no Egito, aprendendo a língua e aprendendo a temer o significado da expressão núcleo da casa. Agora, no salão de recepção do palácio, ela se ajoelhava sobre granito polido com outras 11 mulheres. Os pulsos estavam presos atrás das costas. Os rostos haviam sido pintados com cosméticos pensados para aumentar valor. Naquela manhã, a responsável pelos cosméticos fizera pequenos cortes ao redor dos olhos de Kia e esfregara carvão nas feridas. Assim os olhos ficam maiores e mais brilhantes, explicara para a inspeção que decide seu destino. Kia sentia a ardência enquanto Senmut caminhava lentamente entre elas. Atrás dele, um intendente anotava em papiro, registrando observações que determinariam para onde cada mulher iria e para quais funções serviria. Os traços são bons, forte para o trabalho, refinada para a exibição, disse Senmut. Núcleo da casa. Kia entendeu. As mulheres dali não apenas limpavam ou cozinhavam, serviam ao Senhor em tudo o que a esposa formal não faria. Geravam filhos que nunca herdariam. Viviam entre a escravidão e a concubinagem, protegidas e destruídas pela proximidade do poder. Uma mulher mais velha, chamada Merit, aproximou-se e segurou o braço de Kia. Venha, disse com sotaque núbio. Vou lhe dizer o que precisa entender para continuar viva. O que Kia estava prestes a aprender foi apagado das narrativas que celebram o Egito Antigo como uma civilização de glória e realizações. Lembramos das pirâmides, dos templos, das tumbas monumentais, mas monumentos são erguidos por mãos que a história não registra. Palácios são mantidos por corpos que os hieróglifos não nomeiam. As grandes propriedades da nobreza egípcia foram sustentadas por mulheres escravizadas, cujas vidas foram removidas do registro histórico. A escravidão no Egito não era única, mas um espectro. Em uma ponta estavam os devedores egípcios, em servidão temporária, com alguns direitos legais. Na outra, os cativos de guerra, núbios, líbios, asiáticos, despojados de todo status e presos a uma condição permanente. As mulheres ocupavam posições específicas nesse sistema. Eram valorizadas como força de trabalho, como reprodutoras que ampliavam a população servil e como corpos de acesso sexual pertencentes integralmente a seus donos. A própria língua egípcia distinguia essas funções. Algumas mulheres eram designadas ao trabalho doméstico, outras ao uso sexual, outras à geração de filhos. Muitas eram todas essas coisas ao mesmo tempo. As grandes casas organizavam essas mulheres em hierarquias rígidas. Na base, estavam as trabalhadoras dos campos e da carga geral, alojadas coletivamente, expostas a qualquer autoridade. Acima iam as servas domésticas, com condições ligeiramente melhores, mas ainda propriedade absoluta. No topo estavam as mulheres do núcleo mais íntimo da casa. Servas pessoais do Senhor, escolhidas por beleza, inteligência e capacidade de oferecer serviços além do trabalho. Comiam melhor, vestiam-se melhor, recebiam cuidados médicos. Mas esse privilégio era inseparável da função. Existiam para atender às necessidades pessoais do Senhor, companhia, entretenimento e submissão. A proximidade do poder as protegia de alguns abusos e as expunha a outros. Este era o mundo que Kia estava entrando. Merit espalhava óleo em sua pele com eficiência treinada. Você tem uma escolha, disse. Não a escolha de partir ou recusar, mas a escolha de como responder.
Chorar e resistir faz você ser quebrada. Aceitar e aprender faz você ser mantida. Não quero que goste, quero que sobreviva. Aqui sobreviver exige estratégia. Primeira noite foi exatamente como Merritt havia descrito. Senmut não foi gentil nem deliberadamente cruel. Era apenas um homem exercendo direitos sobre o que considerava propriedade. Não perguntou o que Kia queria, não se importou. Quando terminou, ela ficou no pequeno quarto ao lado dos aposentos dele, melhor que os alojamentos coletivos, mas claramente condicional. Kia não chorou. Chorar nada mudaria e poderia ser usado contra ela. Em vez disso, pensou, analisou o ocorrido como informação. Nas semanas seguintes, aprendeu os padrões de Senmut. Ele gostava de inteligência, desde que não parecesse independência. Queria conversa, não desafio. Desejava submissão que parecesse voluntária, a ilusão que preservava sua imagem. Kia aprendeu a oferecer essa ilusão. Aprendeu a antecipar humores, a saber quando calar e quando falar, a usar elogios precisos. Desempenhava o papel exigido, enquanto preservava um núcleo interno intocado. Merritt observava com frieza prática. Bom, disse após um mês. Ele pediu por você 3 vezes esta semana. O primeiro ano a estabeleceu como favorita. Ganhou acesso a espaços proibidos a outras mulheres. E usou isso para aprender como a casa funcionava, quem era corrupto, quem era confiável, onde estavam as fragilidades. O segundo ano trouxe a gravidez. Era esperado. O filho foi retirado dela ao nascer e entregue a amas. Ele não é seu, explicou Merritt. Pertence ao Senhor. Kia transformou o instinto materno em estratégia. Protegeria o filho acumulando influência. No terceiro ano, Merritt adoeceu gravemente. Outras mulheres tentaram ocupar seu lugar. Kia não atacou. Apenas fez tudo funcionar. Quando Merritt voltou, encontrou a casa funcionando sob Kia. Em vez de resistir, promoveu-a. Ao 7º ano, com a morte de Merritt, Kia assumiu o posto de mulher sênior do núcleo mais íntimo. Tinha 33 anos. Era escravizada havia 7 e era, na prática, uma das mulheres mais poderosas daquela casa. Mas o poder nas mãos de uma escravizada sempre foi condicional. Kia sabia disso. Senmut podia tirá-lo a qualquer momento. Por isso, tornou-se indispensável. Expandiu seu papel para além da gestão doméstica, oferecendo conselhos administrativos que os homens livres não conseguiam. Criou alianças com intendentes e supervisores, tecendo dependências que tornavam sua remoção perigosa para a estabilidade da casa. Em silêncio, começou a mudar o que podia. Não podia derrubar o sistema, dependia dele, mas podia reduzir seus piores excessos. Aboliu o preparo cruel aplicado às recém-chegadas. Criou um sistema de rotação da atenção de Senmut para evitar que uma mulher fosse destruída pelo foco contínuo. Quando o interesse se tornava perigoso, Kia o redirecionava. Protegeu as crianças nascidas das escravizadas. Seu próprio filho ocupava agora uma posição modesta, educado e protegido. Outras crianças passaram a receber o mesmo cuidado. Por fora nada mudara. Senmut continuava senhor absoluto. A estrutura permanecia intacta, mas por dentro, a vida de dezenas de mulheres era diferente. Kia fez isso permanecendo cúmplice, continuando a servir, mantendo o papel que a protegia. O compromisso era total. Tornou-se poderosa ao se tornar útil ao poder. Protegeu outras, mantendo um sistema que não podia proteger ninguém. Foi vítima e colaboradora ao mesmo tempo, uma transformadora. Monumentos foram erguidos por mãos que a história não registra. Palácios foram mantidos por corpos que os hieróglifos não nomeiam. Kia sobreviveu, ascendeu e mudou o que pôde. E ao fazê-lo, tornou-se algo que o sistema nunca previu. Não apenas uma vítima, mas alguém que o transformou por dentro. Tamisa não gritava, apenas lambia em silêncio as estacas de Wapping, enquanto Londres despertava com fome de punição. O Execution Dock não era um simples cais. Era um palco de advertência imperial. Ali, onde o rio cheirava a sal e decomposição, a lei da pirataria de 1698 transformava a pirataria em crime capital. Pains of Death, dizia o texto. Dores de morte. Sem exceções, sem distinção de gênero, sem misericórdia. As condenadas eram arrastadas desde a prisão de Newgate em carroças abertas, insultadas por multidões que celebravam a queda de quem ousara desafiar a ordem. Mulheres incluídas. Ao chegar, a corda já aguardava. Não havia queda longa para quebrar o pescoço. Era o short drop, estrangulamento lento. O corpo se debatia no que chamavam de Marshall's Dance, espasmos grotescos enquanto a vida se apagava pouco a pouco.
Sob os olhos atentos da cidade, Mary Critchett foi uma delas, americana, capturada em 1729, depois de se juntar a piratas formados por condenados perto da Virgínia. Julgada em Williamsburg, executada sem espetáculo, sem indulgência. Não estava grávida, não houve adiamento. Seu corpo ficou pendurado como um aviso silencioso, balançando ao vento atlântico. Às vezes, o castigo não terminava na morte. Corpos considerados especialmente infames eram gibbeted, trancados em gaiolas de ferro e expostos até que 3 marés os atravessassem. Carne, ferrugem e corvos. Embora mais comum entre homens, a ameaça pairava sobre todas. Em 1720, Calico Jack Rackham balançava numa forca na Jamaica. De uma cela, Annie Bonny cuspiu desprezo. Se tivesse lutado como homem, não morreria como cachorro. Bonny sobreviveu à corda. Critchett, não. Seu anonimato prova algo desconfortável. Quando mulheres morriam como piratas, a brutalidade era a mesma. O que mudava era a memória. Antes da forca vinha o chicote. O Cat o' Nine Tails transformava os portos em salas de aula do terror. 9 tiras com nós rasgavam a carne diante de multidões onde havia crianças, comerciantes e clérigos. Não era apenas punição, era pedagogia. Mulheres piratas eram açoitadas não só por violar a lei, mas por romper a ordem social. Haviam comandado homens, haviam empunhado armas. Isso precisava ser corrigido. De 12 a centenas de chibatadas, conforme o humor do governador. O sangue respingava nos paralelepípedos enquanto a multidão gritava Hellcat. Annie Bonny e Mary Read passaram por prisões jamaicanas infames após a captura. Os registros específicos de seus açoites são escassos, mas outras mulheres em Kingston ou Williamsburg os sofreram como sentença formal ou para arrancar confissões. A mensagem era clara. Aquelas que haviam sido temidas no convés agora seriam corpos expostos, usados para reafirmar hierarquias consideradas divinas. Para mulheres afrodescendentes ou indígenas, o castigo era duplo. Tratadas como despojo de guerra, eram açoitadas e depois vendidas para plantações caribenhas. O chicote nem sempre matava. Fazia algo pior, quebrava. A pele se abria em tiras. O orgulho era destruído sob o salitre. O açoite preparava destinos mais longos e silenciosos. Garantia que o desafio terminasse em submissão visível diante do império e diante de Deus. A forca matava. O chicote reprogramava. Em todas conheceram a corda ou o chicote. Para muitas, o castigo foi desaparecer. Em portos do Caribe, da África Ocidental e das Américas, mulheres piratas se dissolviam em concubinato, trabalho forçado ou escravidão, especialmente as que não eram brancas. Em colônias espanholas e portuguesas como Portobelo ou Cartagena, registros do século XVII as chamavam simplesmente de spoils, botim, sem distinguir pirata de cativa. Tripulantes femininas eram vendidas para plantações ou entregues como concubinas a oficiais. A identidade se desfazia dentro das economias coloniais. Mary Rad não morreu na forca. Provavelmente sucumbiu à febre carcerária após o julgamento. Annie Bonny desapareceu dos arquivos. Talvez libertada, talvez escravizada, talvez fugitiva. O silêncio foi sua sentença. A linha entre pirataria e corso era deliberadamente confusa. Capturadas em navios considerados hostis, muitas terminavam acorrentadas a caminho de mercados coloniais. Para elas, a captura não significou morte rápida, mas vida roubada. Anos de trabalho forçado, nomes apagados, histórias absorvidas por casas, plantações ou bordéis. Esse castigo invisível aterrorizava mais do que a forca. Não havia fim, apenas erosão lenta. O Império compreendeu que apagar podia ser mais eficaz do que executar. Morte mais lenta aguardava nos hulks, navios-prisão ancorados em Portsmouth, Plymouth ou Kingston, cascos apodrecidos transformados em tumbas flutuantes, piratas amontoados em porões sem ventilação, onde tifo, disenteria e varíola ceifavam vidas diariamente. As mulheres eram duplamente vulneráveis. Fome, doença, abusos, omitidos dos registros oficiais, correntes permanentes, água pútrida, cadáveres sem sepultura. Essas prisões, projetadas como solução temporária, mantinham pessoas presas por tempo indefinido quando as cadeias
em terra entravam em colapso. Mary Read provavelmente morreu assim, febre após o parto, ou uma gravidez declarada para adiar a execução. Anne Bonny, apagada do papel, pode ter tido o mesmo fim. Essas mortes não apareciam como execuções, mas como causas naturais. Estatística limpa. Consciência tranquila. O silêncio era a pena final, um apagamento histórico por desenho. Mulheres piratas encarnavam um medo profundo, mulheres desafiando o poder masculino a partir do mar. Uma anomalia intolerável para a ordem divina. Entre a forca, o chicote, o desaparecimento e os hooks, o legado delas persiste como uma pergunta incômoda. Quem escreve a história e quem decide quem merece memória? Se você acredita que a morte era o pior destino que uma mulher podia enfrentar no Antigo Egito, então a história te enganou, porque para muitas delas, sobreviver era o verdadeiro castigo, estendido por anos de medo, controle e silêncio dentro de um sistema criado para apagá-las sem deixar rastros. O Antigo Egito é lembrado como a terra dos deuses, das pirâmides e dos monumentos eternos, mas por trás da pedra e do ouro existia uma realidade onde o poder era absoluto e a misericórdia opcional. Os faraós não eram apenas governantes, eram vistos como deuses vivos. E quando um homem é tratado como divino, tudo abaixo dele se torna descartável. As mulheres não eram reconhecidas como indivíduos com autonomia, mas como instrumentos de continuidade, obediência e controle, tendo seu valor medido por linhagens, alianças e silêncio, nunca por identidade ou escolha. Desde o nascimento, o destino de uma menina era moldado por forças que ela jamais poderia desafiar, tradições mais antigas que a memória e uma autoridade reforçada pela própria religião. Muitas eram retiradas de suas famílias ainda jovens e levadas para palácios ou templos, sob a ilusão de honra, apenas para descobrir que esses lugares não eram santuários, mas prisões construídas de pedra, rituais e medo. A partir desse momento, pertenciam ao Estado, com seus movimentos vigiados, suas vozes limitadas e seus futuros, decididos por homens que jamais enfrentariam consequências pelo que exigiam. A crueldade desse sistema nem sempre deixava marcas visíveis. Ela existia no isolamento, na lenta destruição da identidade, até que obedecer se tornasse sinônimo de sobreviver. O casamento raramente era um ato de amor, mas uma transação negociada como terras ou gado, usada para garantir alianças e legitimar sucessões. Mulheres eram entregues a homens que não escolheram, esperadas apenas para gerar herdeiros e descartadas quando deixavam de ser úteis. Até a maternidade, celebrada na mitologia, se tornava uma ferramenta de controle, porque crianças não nasciam para a família, mas para o poder. O que torna essa história ainda mais perturbadora é que o sofrimento das mulheres no Antigo Egito não era acidental ou caótico, mas planejado, estruturado e sustentado por um sistema que sabia exatamente como quebrar um ser humano sem deixar feridas visíveis. O poder não dependia apenas de punição, mas de condicionamento. Desde cedo, mulheres aprendiam qual era o seu lugar, o que podiam dizer e, acima de tudo, o que jamais poderiam se tornar. A obediência era inserida lentamente no cotidiano por meio de rituais, repetição e medo disfarçado de tradição. Os templos não eram apenas locais de culto, mas instrumentos de controle. Por trás de suas muralhas, o isolamento substituía a família. O silêncio apagava a escolha e a autoridade divina anulava a empatia humana. Mulheres levadas ao serviço religioso eram informadas de que haviam sido escolhidas pelos deuses, mas descobriam que devoção significava abrir mão da própria identidade. Sair não era uma opção. Recusar não era um conceito. Fora dos templos, as cortes funcionavam com a mesma precisão. Mulheres da realeza eram cercadas por luxo que mascarava o confinamento. Eram vigiadas, controladas e privadas de vínculos que não servissem ao Estado. O amor era perigoso porque criava lealdade fora do poder. O desejo era controlado porque gerava independência. As prisões mais eficazes são aquelas em que o prisioneiro acredita que escapar é impossível ou até pecaminoso. Por isso, a rebelião feminina era rara. Não por fraqueza, mas porque resistir parecia antinatural. E quando a resistência surgia, era apagada com eficiência absoluta. Desaparecimentos criavam silêncio. Nomes eram removidos, imagens destruídas e famílias intimidadas até obedecer. Com o tempo, até lembrar se tornava um ato perigoso. O que a história quase nunca admite é que o dano causado às mulheres não terminava com a morte. A verdadeira violência continuava depois, moldando como o passado seria lembrado.
Quando uma mulher era apagada dos registros, sua ausência se tornava uma lição silenciosa. A memória era um privilégio e a identidade podia ser retirada a qualquer momento. Ao longo dos séculos, isso criou um cenário histórico distorcido, no qual mulheres pareciam raras ou irrelevantes, não porque fossem, mas porque ameaçavam. Narrativas construídas por homens que controlavam a terra e a memória. Quando historiadores posteriores encontraram lacunas, presumiram que nada existira ali, confundindo o silêncio deliberado com perda natural. Assim, estruturas de dominação foram repetidas em outras civilizações. O poder aprendeu que controlar a história era mais eficaz do que controlar exércitos. À medida que o Egito declinava, seus métodos migraram. A imagem romantizada da civilização permitiu que sua autoridade fosse herdada sem questionamento. Pirâmides viraram símbolos de grandeza, não de sacrifício. Nos tempos modernos, a arqueologia começou a revelar inconsistências, inscrições alteradas, tumbas incompletas, estátuas danificadas de forma seletiva. Perguntas surgiram. Por que figuras femininas eram apagadas com mais cuidado? Por que a destruição parecia apressada, quase temerosa? Esses sinais apontam para a intenção, não decadência. Ainda assim, essas evidências muitas vezes são suavizadas, porque reconhecê-las exigiria questionar como a história é escrita. Lembrar é um ato político. Aquilo que escolhemos preservar revela quem acreditamos que importa. A verdade mais perigosa sobre o Antigo Egito não é o que sabemos, mas o que ainda está faltando. Cada estátua quebrada, cada nome raspado, cada inscrição incompleta representa uma escolha consciente. Figuras femininas tiveram rostos destruídos enquanto corpos permaneciam intactos, como se a identidade fosse a ameaça real. Tumbas foram alteradas às pressas, tradições quebradas por medo de perder o controle. O que sobreviveu, sobreviveu porque foi permitido. O que desapareceu nunca deveria retornar. Hoje, tecnologias revelam inscrições apagadas, câmaras ocultas e evidências que contradizem narrativas oficiais. Mesmo assim, a linguagem suaviza tudo. Apagamento vira dano, controle vira costume, violência vira ritual. Esses termos protegem o mito, porque admitir que o Egito foi brilhante e opressor ao mesmo tempo exige responsabilidade. Os mecanismos antigos não desapareceram, eles evoluíram. Controlar narrativas, manipular memória e elevar símbolos acima das pessoas ainda define o poder. O Antigo Egito não oferece apenas monumentos, mas um manual de como a injustiça pode ser escondida sob grandeza. As mulheres apagadas não foram esquecidas porque eram fracas, mas porque importavam. Elas ameaçavam a ordem. Seu desaparecimento não foi um detalhe, foi o objetivo. Lembrá-las hoje não muda o passado, mas expõe o custo do silêncio. E quando esse custo é entendido, os monumentos perdem a inocência, os mitos perdem o conforto e a história se torna algo que precisa ser enfrentado, não apenas admirado. Imagine o ano de 1519. O conquistador espanhol Hernán Cortés está diante de Tenochtitlan, a cidade mais magnífica das Américas. Uma metrópole com centenas de milhares de habitantes, construída sobre uma ilha no meio de um lago, conectada por jardins flutuantes e longas calçadas de pedra. A arquitetura é deslumbrante, a engenharia parece impossível. Tudo ali desafia a compreensão europeia. Mas quando Cortés sobe os degraus do grande templo, depois de dias de negociações tensas, o que ele encontra no topo faz até soldados endurecidos pela guerra ficarem em silêncio. Sangue, não algumas manchas, não os restos de um único ritual. Toda a plataforma do templo está coberta por uma camada espessa de sangue seco, tão densa que se transformou numa crosta escura e pegajosa. O ar tem o cheiro pesado de um matadouro sob o sol. As paredes estão manchadas, os ídolos de pedra encharcados. Fileiras de crânios observam em silêncio, empilhadas em estruturas que parecem cercas feitas de ossos humanos. Para os espanhóis, aquilo era a prova definitiva da barbárie, a confirmação de que aquele povo adorava demônios. Mas 500 anos depois, arqueólogos encontrariam algo ainda mais perturbador, algo escondido não no topo do templo, mas sob ele. Uma câmara selada de forma tão cuidadosa que ninguém jamais deveria encontrá-la. Um espaço que muda completamente a forma como entendemos a religião asteca, o poder asteca e a escuridão que as pessoas são capazes de aceitar quando acreditam que a alternativa é o fim do mundo. Esta não é apenas uma história sobre sacrifício, é uma história sobre medo, sobre controle e sobre um segredo tão perigoso que o próprio sacerdócio asteca decidiu enterrá-lo sob toneladas de pedra.
Para entender por que isso aconteceu, é preciso compreender o pesadelo no qual os astecas acreditavam estar vivendo. Eles não viam o mundo como estável ou garantido. Para eles, o universo era frágil, instável, sempre à beira do colapso. Eles acreditavam viver no quinto sol, a quinta versão do mundo. Antes dele, 4 sóis haviam existido. 4 mundos haviam morrido, cada um destruído de forma violenta. O fim não era uma possibilidade distante. Para os astecas, era apenas uma questão de tempo. Em um universo assim, a pergunta nunca foi: o mundo vai acabar? A pergunta era: o que precisamos pagar para adiá-lo? Os astecas acreditavam que os deuses haviam se sacrificado para colocar o sol em movimento e, em troca, a humanidade devia uma dívida eterna chamada Nextlahualistli. Essa dívida não era paga com ouro, colheitas ou orações. A moeda era sangue. Para eles, a força vital humana era a única coisa capaz de manter o sol cruzando o céu. Se os deuses não fossem alimentados, o quinto sol morreria como os anteriores. Cada amanhecer era uma pergunta silenciosa. Cada sacrifício era a resposta. Estamos pagando. Continua. O sacrifício não era um horror ocasional. Era a infraestrutura. O Estado asteca foi construído em torno dele. Vítimas vinham de povos conquistados, de criminosos e de prisioneiros, capturados em guerras criadas, especificamente para colher corpos. Essas campanhas eram chamadas de Guerras Floridas, um nome belo para conflitos, cujo verdadeiro objetivo era fornecer corações vivos aos altares. Quando os espanhóis chegaram, estimativas indicam que dezenas de milhares de pessoas eram sacrificadas todos os anos. Em grandes festivais, corações eram arrancados um após o outro enquanto multidões observavam. Para os astecas, isso não era motivo de vergonha, mas de orgulho. Eles mostraram seus templos a Cortés como prova de devoção. Mas em 2023, sobre o mesmo templo maior, arqueólogos descobriram algo que muda tudo. Uma câmara selada, escondida sob o santuário interno. A descoberta foi liderada pelo arqueólogo Leonardo Lopes Lujan. Um radar revelou um vazio inexplicável. Escavações cuidadosas romperam uma parede e revelaram uma sala de cerca de 4 por 3 metros, sem porta para o exterior. A entrada havia sido selada com barro e tijolos, como se alguém quisesse apagar aquele espaço sem destruí-lo. Dentro, na escuridão estagnada, estavam dezenas de estátuas, deuses que não correspondiam ao panteão asteca oficial. O estilo era mais antigo, tolteca, e seus símbolos falavam de fertilidade, renovação e vida criativa. Não de morte, não de dívida de sangue, não de um sol que morreria sem sacrifícios humanos. Para entender por que isso é tão importante, é preciso lembrar que os astecas não surgiram do nada. Eles herdaram, adaptaram e se apropriaram de culturas mais antigas, especialmente dos toltecas. As elites astecas reivindicavam descendência tolteca. Seus reis se vestiam como governantes antigos. Seus sacerdotes estudavam textos toltecas. As estátuas enterradas sugerem que, em algum momento, o próprio sacerdócio removeu deuses antigos do culto público e os escondeu. Eles não os destruíram, não reaproveitaram a pedra. Eles os sepultaram intactos, em uma câmara sem luz, selada para durar séculos. Isso levanta uma pergunta inquietante. Por que preservar aquilo que se rejeita publicamente? Uma resposta é política. Esses deuses eram amados demais para serem destruídos. Mas existe outra explicação, mais sombria. Esses deuses pertenciam a uma cosmologia mais antiga, uma visão de mundo em que o Sol não precisava de sacrifícios humanos constantes para continuar existindo. Estudos de códices e mapas astronômicos mostram que o alto sacerdócio possuía conhecimento avançado. Eles acompanhavam eclipses, solstícios e ciclos planetários com precisão impressionante. Sabiam que o Sol continuaria nascendo independentemente do sangue derramado. Esse conhecimento era explosivo. Se o povo comum aceitasse isso, todo o estado sacrificial entraria em colapso. Templos perderiam poder, sacerdotes perderiam autoridade, guerras deixariam de parecer sagradas e passariam a ser vistas como massacres organizados. Diante dessa ameaça, o sacerdócio fez o que sistemas de poder costumam fazer. Escondeu a alternativa, enterrou as evidências, intensificou a narrativa do medo, pregou que o quinto sol era frágil, que cada eclipse era um aviso, que os deuses estavam sempre famintos. A escala dos sacrifícios aumentou, o horror se tornou público, inegável e impossível de questionar. Isso ajuda a explicar por que povos vizinhos odiavam tanto o império que, quando os espanhóis chegaram,
preferiram se aliar a eles a continuar sustentando aquele sistema. No centro desse império frágil estava Moctezuma II, o imperador que encontrou Hernán Cortés. Escritores europeus o retrataram como fraco e supersticioso, mas visto à luz da câmara selada, sua hesitação parece diferente. Imagine crescer acreditando que sem sacrifícios o sol morrerá. Imagine então ouvir, em segredo, que isso talvez não seja verdade. Agora imagine governar um império inteiro baseado nessa história. Quando navios apareceram no horizonte, Moctezuma não temeu apenas armas estrangeiras. Ele temeu que aquilo fosse um sinal de que o sistema estava ruindo. Os espanhóis estavam em minoria. Espadas de aço ajudaram, doenças ajudaram mais ainda. Mas a arma decisiva foi a dúvida. Nobres fizeram acordos. Aliados abriram portões. Um império construído sobre terror cósmico colapsou em poucos anos. A Câmara Selada não causou essa queda, mas simboliza seu núcleo. Uma elite que talvez soubesse, mais do que admitia, e uma população ensinada a confundir questionamento com o fim do mundo. Quando arqueólogos romperam aquela parede no nosso século, uma parte esquecida da história voltou à luz. Não apenas sobre os astecas, mas sobre nós. Porque toda época tem sua própria história de sem nós. Tudo acaba. Todo o sistema tem seu sacerdócio. Às vezes eles estão certos. Às vezes o medo é apenas a ferramenta do poder. Os deuses de pedra ficaram enterrados por 500 anos. Os impérios desapareceram. Mas a Câmara permanece. Prova de que outra visão já existiu. No fim, a parte mais perturbadora não é o sangue, mas a certeza de que um caminho diferente era possível e que ele foi enterrado. A luz, no entanto, sempre encontra um jeito de entrar. Fevereiro de 1258. Bagdá respira como um deus vivo. Seus canais cintilam com água trazida de montanhas que nenhum cidadão jamais viu. Seus mercados transbordam seda da China, especiarias da Índia, manuscritos copiados por mãos que tremem de reverência. Há 800 anos ininterruptos, os califas abássidas governam daqui. O 37º deles, Al-Musta'sim, ocupa salões onde a luz atravessa, vitrais e se fragmenta em arco-íris, sobre pisos de mármore. Ele tem 40 anos, moldado pelo conforto, cercado por poetas que o chamam de sombra de Deus na terra, quando chega a notícia da aproximação de Hulagu Khan, neto de Gengis, liderando centenas de milhares de cavaleiros. Al-Musta'sim sorri. Bárbaros não podem tocar o divino, diz a sua corte. Mas além das muralhas, o horizonte escurece. Os mongóis não são apenas um exército, são a aniquilação treinada para se mover em velocidade. 40 cidades ficaram para trás em ruínas, com rios entupidos de mortos. Hulagu envia um pergaminho simples e direto. Renda-se, ou seu nome desaparecerá da história. O califa manda ler a mensagem em voz alta e ri. É o riso de um homem que acredita que ouro e fé o tornaram imortal. Seus generais trocam olhares inquietos. As fontes continuam a jorrar. Os salões seguem iluminados. Bagdá adormece, sem saber que o mundo à sua volta já começou a acabar. 29 de janeiro, o inferno se acende. Trebuchets mongóis, construídos por engenheiros chineses, lançam bombas incendiárias que cortam o céu com um uivo aterrador. Muralhas de 800 anos estremecem, racham, soltam nuvens de pó como se sangrassem pedra. Os defensores despejam óleo fervente das ameias, mas os cavalos mongóis não param. Eles circulam sem cessar, enquanto arqueiros disparam em ondas tão densas que escurecem o sol. Em 5 de fevereiro, surgem as primeiras brechas. No dia 10, a resistência se fragmenta em gritos. No dia 13, Hulagu atravessa o salão do trono, suas botas trazendo lama das estepes para tapetes que valiam reinos inteiros. Al-Musta'sim se ajoelha. O turbante cravejado de joias rola pelo chão como uma coroa caída. Onde está o seu Deus? Pergunta Hulagu. Não com escárnio, mas com curiosidade fria. O silêncio responde. Então começa o teatro da ruína. O tesouro do califado, séculos de moedas de ouro, lingotes de prata, gemas que compraram impérios, é arrastado em pilhas cintilantes diante de seu senhor. Foi isso que você adorou, diz Hulagu. Então deixe que isso o sustente. Os soldados forçam o metal à boca do califa. As moedas quebram dentes. A prata derretida queima a garganta. Ele engasga, o espancam até que engula. O riso ecoa enquanto o homem que governou milhões se sufoca com a própria riqueza. As horas passam. Quando seu corpo já não suporta o veneno, Hulagu faz um gesto. Agora, diz em voz baixa, mostrem-lhe seus herdeiros. Primeiro vem a princesa Fátima, 27 anos. Filósofa e poeta cujos versos circularam até Damasco, estudiosa de 5 línguas. Arrastada diante do pai, ela permanece ereta, desafiadora, a seda rasgada nos ombros. Hulagu dá uma ordem curta.
Soldados avançam. O tecido cede. Fátima resiste até que lâminas impõem silêncio. O cronista Rashid al-Din registra apenas o essencial. Tudo ocorreu diante dos olhos do califa, até que a vida a deixou. O corpo não recebe honra. O palácio segue adiante como se nada fosse sagrado. Em seguida, os príncipes. Mubarak, 23. Ahmed, 21. Ali, 14. O mais novo ainda segura um talismã da infância. Deus vê, cospe Mubarak. Hulagu assente. A lei mongol proíbe derramar sangue real, temendo maldições. A solução é fria. Tapetes envolvem os rapazes. A cavalaria passa. Cascos transformam ossos em pó sem que uma gota seja derramada. O califa observa, esvaziado. Restam 3 filhas. Zainab, 25, e Hadija, 20, desaparecem como despojos de generais, levadas para as estepes onde o árabe se perde na boca. A última é Aisha, 12 anos, uma criança cuja pulseira escorrega do pulso. Hulagu a toma para si, troca-lhe as vestes. Muda-lhe o nome e sussurra. Sua linhagem termina aqui. 80 anos depois, em Tabriz, uma velha curvada, sotaque quebrado, confirma a sentença. Ele disse a verdade. Eu fui a última. Al-Mustasim ainda vive. A dor no ventre se torna seu novo trono. Hulagu transforma a execução em cerimônia. O califa, envolto em tapetes como os próprios filhos, é colocado no chão e usado como base para um banquete de vitória. Generais comem sobre ele. Carne assada, leite de égua, brindes que esmagam costelas. O riso marca o tempo enquanto o ar se esgota. Ao amanhecer, resta apenas a imobilidade arroxeada. Nenhum sangue derramado. Apenas o fim de uma dinastia. Bagdá então se desfaz. Os mongóis avançam de forma sistemática, bairro por bairro. As ruas se enchem de corpos. Cavalos tropeçam em montes de mortos. A casa da sabedoria queima. Matemática grega, astronomia persa, o zero indiano. Tudo vira combustível. As páginas são lançadas ao tigre, represando o rio até que a água fique negra de tinta e depois pesada de sangue. Um sobrevivente emerge de um poço e descreve o que resta. Ruas cobertas de corpos, cães se alimentando, silêncio absoluto. Quando os mongóis partem, deixam um aviso gravado na ausência. A idade de ouro islâmica se rompe. Os centros de conhecimento se deslocam para Cairo, Samarcanda. Mas a memória permanece. O califa alimentado com ouro, os herdeiros esmagados sob tapetes, as princesas renomeadas e apagadas. Não são números, 1 milhão de mortos, são ecos. A recusa de uma filha, o talismã de um menino reduzido a pó, a tinta dissolvendo no rio. Civilizações raramente morrem em chamas, elas morrem em sussurros. O que resta quando os deuses se mostram mortais? Bagdá ainda é eco. Você tem 19 anos, acabou de se casar. É oficialmente uma noiva romana chamada Flávia. No ano 89 d.C., sob o governo do imperador Domiciano. Nasceu em uma família respeitável, foi criada para obedecer e treinada para suportar. Agora está descalça sobre o mármore frio, enquanto tochas crepitam e soltam fumaça ao redor. 7 testemunhas permanecem em silêncio, imóveis como pilares esculpidos. Não para celebrar beleza ou bênção, mas para garantir obediência. Você avança lentamente em direção a um objeto de madeira, coberto por panos no canto do recinto, enquanto suas mãos trêmulas se escondem dentro das mangas. Na mente ecoa o aviso sussurrado por sua mãe naquela manhã. Não resista, não importa o que peçam. Nesse momento, fica claro que o casamento não é romance, mas transação. Seu pai a entregou como propriedade a um homem de 44 anos, Marcus Petronius Rufus, que a carregou através da soleira da casa poucas horas antes, um gesto antigo que simboliza não proteção, mas dominação. A pronuba segura suas mãos com firmeza, como se conduzisse um animal, e a guia em direção à estátua de Mutinus Tutunus, o deus da fertilidade. A escultura obscena, antes apenas um nome distante, agora se revela de forma perturbadora. Ela explica que as noivas devem realizar uma oferta sentada antes da consumação do casamento. Você congela. As testemunhas se aproximam. O médico se prepara com seus instrumentos. Séculos depois, Santo Agostinho descreveria esse ritual com repulsa. Mas para você não há distância histórica, apenas o presente. Fica claro que aquilo não é simbólico. É um procedimento de verificação. Você não está ali como esposa, mas como prova. Como evidência de pureza, submissão e controle em um sistema que transforma corpos femininos em garantias legais. E este é apenas o começo. E se histórias como essa revelam verdades que quase nunca aparecem nos livros, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda a manter vivas narrativas que muitos preferiram esquecer antes de avançarmos para o que vem a seguir. A pronuba a posicionar diante da estátua fálica como se
estivesse ajustando um móvel fora do lugar. Não há privacidade, nem cuidado, nem delicadeza. Apenas instruções frias, dadas com naturalidade perturbadora. Ela explica que todo ritual exige prova. Prova de que você era intocada e, agora, prova de obediência absoluta. Para que nenhum questionamento recaia sobre a legitimidade dos filhos que pertencem a Marcos, e não a qualquer outro homem que cantava canções obscenas do lado de fora. Você obedece, apesar da humilhação que arde por dentro, enquanto testemunhas observam em silêncio. Escravos se apressam com água perfumada para restaurá-la, como se o corpo fosse apenas um objeto a ser reajustado após o uso. O sacerdote, visivelmente entediado, murmura orações como quem segue uma lista burocrática. Em seguida, o médico retorna. Ele já havia confirmado sua virgindade naquela manhã. Agora faz anotações frias, preparando o registro que servirá como testemunho legal. Você é conduzida até o quarto conjugal, com a porta aberta. As lâmpadas permanecem acesas para que nada fique oculto. As testemunhas precisam ouvir. Marcos se senta ao seu lado, visivelmente tenso, lançando olhares para a Pronuba em busca de aprovação. Só depois do gesto dela, ele recita as palavras formais: que o casamento seja consumado de acordo com a lei romana. Você se deita sem ter para onde ir. O ato acontece sob observação indireta, enquanto escravos aguardam com toalhas e o médico se prepara para a verificação final. Tudo é tratado como procedimento. Ao final, o médico registra em uma tabuinha de cera uma frase simples e devastadora: consumação verificada. As testemunhas assentem. Seu dever legal está cumprido. O quarto se esvazia. E ali, segurando os lençóis, você entende que aquela noite não foi o início de uma vida a dois, mas sua iniciação em um sistema de servidão organizada, onde o casamento não significava amor, mas controle institucionalizado. E se este capítulo da história mostra como leis e rituais foram usados para normalizar a submissão, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda a continuar trazendo à luz histórias que por séculos foram tratadas como normais. Esse não era um desvio, era o procedimento padrão de Roma, um sistema projetado para transformar cada noiva em documentação legal por meio de rituais codificados, onde Mútinos Tutunus marcava simbolicamente a transferência de propriedade do pai para o marido. As pronubae, mulheres que haviam passado pelo mesmo processo, agora o perpetuavam sobre jovens mais novas, reproduzindo a humilhação como parte da ordem social. A lei exigia testemunhas não por curiosidade, mas por necessidade jurídica. Elas deveriam atestar, em eventuais tribunais de divórcio, se houve sons de conformidade ou de resistência. Os médicos não prestavam um serviço de cuidado, mas de verificação legal, realizando exames antes e depois da consumação e registrando tudo por escrito. Meninas eram legalmente casáveis a partir dos 12 anos, submetidas a rituais pensados para causar choque e estabelecer domínio no exato momento em que a autonomia desaparecia. O direito romano protegia explicitamente o direito de consumação do noivo, independentemente do consentimento da noiva, tratando qualquer resistência como violação criminosa da ordem matrimonial. Historiadores por séculos se concentraram em alianças políticas, dotes e linhagens, ignorando os cômodos onde a lei encontrava o corpo. A eficiência do sistema era tamanha que se tornava invisível. Tudo era normalizado. Quando o cristianismo começou a se expandir, Agostinho condenou os rituais ligados ao ídolo fálico como corrupção pagã, mas mesmo escritores cristãos logo caíram no silêncio, empurrando essas práticas para notas de rodapé que poucos estudiosos se dispuseram a examinar. Ainda assim, as evidências sobreviveram em códigos legais, comentários dispersos e condenações ocasionais. Elas revelam algo incômodo. O gênio organizacional de Roma, celebrado em estradas e aquedutos, também foi aplicado com a mesma precisão à subjugação sistemática das mulheres. Se este trecho ajuda a enxergar como leis podem transformar violência em rotina aceitável, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso mantém vivas análises que muitos preferiram deixar nas margens da história. 2000 anos depois, Flávia deixa de ser uma pessoa e se torna apenas uma nota de rodapé, chamada Mulheres Romanas. Enquanto a história celebra imperadores de mármore, aquedutos e leis elegantes, enterrando os rituais de verificação da noite de núpcias sob camadas de constrangimento e narrativas higienizadas. Cristãos do início da Era Imperial, como Santo Agostinho, ficaram horrorizados ao descrever noivas obrigadas a contato obsceno com Mútinos Tutunus antes mesmo de encontrarem seus maridos. Mas à medida que templos pagãos eram fechados, essas condenações foram se apagando, empurradas para as margens de manuscritos, lidos apenas por estudiosos que escolheram o silêncio. O público moderno consome histórias de gladiadores e de Nero, mas raramente ouve falar das pronubae ajustando meninas como móveis, ou de médicos narrando exames íntimos para registros de tribunal.
O desconforto desse ritual colide com a imagem de Roma como fundação da civilização ocidental. Uma civilização cuja sofisticação jurídica verificava a violação de mulheres, com a mesma eficiência com que construía estradas. As fontes nunca desapareceram, permaneceram à espera, em polêmicas cristãs e notas antiquárias, até que alguém resolvesse lê-las sem desviar o olhar e enxergasse o que Roma esperava que ninguém examinasse de perto. Entender a Noite de Flávia revela sistemas capazes de transformar corpos humanos em evidência legal, onde leis limpas e racionais escondem horrores atrás de portas trancadas. Isso força uma pergunta incômoda: de quem é a voz que a história ignora quando elogia impérios? A história dela muda Roma de estátuas frias para carne, respiração e medo. Uma realidade que, uma vez vista, não pode mais ser enterrada. Se esse encerramento faz você repensar o que é celebrado e o que é silenciado na história, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda a trazer à luz narrativas que, por muito tempo, ficaram trancadas fora da vida.